O silêncio era o único hóspede permanente da mansão Beaumont. Entre os corredores de mármore Carrara e as janelas que se estendiam do chão ao teto de 5 metros de altura, ecoavam apenas os passos medidos de Alexander Beaumont, um homem que construíra um império financeiro sobre os escombros de suas próprias perdas. Aos 52 anos, Alexander carregava o peso de uma fortuna que não conseguia preencher o vazio deixado pela morte prematura de sua esposa Clara, 10 anos antes, seguida pela partida silenciosa de sua única filha, que escolhera viver o mais longe possível do pai que ela considerava frio demais para amar. O dinheiro havia lhe dado tudo, exceto o que mais importava: conexão genuína com outro ser humano. Naquela manhã de outubro, enquanto observava as folhas douradas dançarem no jardim através das vidraças, Alexander tomou uma decisão que surpreenderia até mesmo seus assessores mais próximos. Ligou para Margaret Cumberland, sua secretária há 20 anos. "Quero organizar um evento", disse sua voz grave ecoando pelo escritório revestido de livros antigos. "Mas não será como os outros." Margaret, acostumada às excentricidades de seu patrão, aguardou em silêncio. "Envie convites para mulheres de diferentes idades e origens, professoras, enfermeiras, estudantes, artistas, donas de casa. Não quero apenas a elite. Quero diversidade real." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. "O convite deve dizer apenas isto: você está convidada para uma noite especial na mansão Beaumont. Traga apenas uma música. Uma que revele quem você é. Não precisa ser perfeita. Precisa ser verdadeira." Margaret ergueu as sobrancelhas, mas anos de experiência a ensinaram a não questionar as decisões de Alexander. "Quantas mulheres, senhor?" 50, não mais que isso." Alexander se levantou, caminhando até a janela. "E Margaret, prepare o salão principal. Quero Steinway no centro, iluminação suave, cadeiras dispostas como se fosse um teatro íntimo. Contrate um técnico de som discreto, mas que capture cada nuance." Nos dias que se seguiram, a mansão despertou de seu torpor habitual. Funcionários poliam cada superfície, floristas criavam arranjos sutis que perfumavam o ar com jasmim e rosas brancas, e o chefe preparava um menu de canapés delicados. Alexander supervisionava tudo pessoalmente, algo que não fazia há anos. Na noite do evento, as primeiras convidadas começaram a chegar às 8 em ponto. Táxis e carros modestos se misturavam na entrada circular da mansão com alguns veículos mais luxuosos. Mulheres de idades variadas caminhavam pela escadaria de mármore, algumas carregando violinos em estojos gastos pelo uso, outras com partituras dobradas em suas bolsas simples, e algumas trazendo apenas a voz como instrumento. Havia Helena, uma professora de literatura de 45 anos que trouxe um violão com cordas ligeiramente desafinadas. Marina, uma enfermeira de 28 anos com um flautim herdado da avó. Sofia, uma executiva de 35 anos vestindo um Chanel impecável e carregando partituras de Mozart. E Isabel, uma jovem estudante de filosofia de 22 anos, que chegara de ônibus e usava um vestido simples que ela mesma havia costurado. O salão principal havia sido transformado em um espaço mágico. O piano de cauda Steinway, negro como a noite, ocupava o centro do ambiente, sob uma luz dourada e quente. Cadeiras de veludo bordô formavam um semicírculo íntimo, e as paredes revestidas de mogno refletiam o brilho suave das luminárias de cristal. O aroma sutil de bergamota pairava no ar, liberado por difusores estrategicamente posicionados. Alexander entrou no salão às 8h30, vestindo um smoking simples, sem gravata, o primeiro botão da camisa aberto. Seus cabelos grisalhos estavam impecavelmente penteados, mas seus olhos azuis carregavam uma melancolia que o dinheiro jamais conseguira disfarçar. Ele cumprimentou cada convidada individualmente, memorizando seus nomes, profissões e as histórias que elas sussurravam nervosamente. "Senhoras", disse ele, sua voz preenchendo o salão sem esforço. "Obrigado por aceitarem meu convite inusitado. Esta noite não é sobre competição ou julgamento, é sobre verdade, sobre a coragem de mostrar quem vocês realmente são através da música que escolheram. Não há prêmios, não há vencedoras. Há apenas conexão." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ele gesticulou em direção ao piano. "Quem gostaria de começar?" O murmúrio nervoso das conversas cessou instantaneamente. 50 pares de olhos se voltaram para o instrumento imponente.
e no ar pairou uma tensão quase palpável. As mãos se apertaram sobre bolsas e instrumentos, respirações se tornaram mais pausadas, e o salão se encheu de uma expectativa densa como névoa. Isabel, sentada na última fileira, observava tudo com olhos arregalados. Ela havia quase desistido de vir, 3 vezes, convencida de que não pertencia àquele mundo de mármore e cristal. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto segurava a partitura manuscrita de uma música que havia composto durante as noites de insônia cuidando de sua mãe enferma. Uma melodia nascida da dor, da saudade e de uma esperança teimosa que se recusava a morrer. O dinheiro havia lhe dado tudo, exceto o que mais importava: conexão genuína com outro ser humano. O relógio da parede marcou 9 horas, quando Sofia, a executiva, finalmente se levantou. Seus saltos louboutin ecoaram pelo piso de mármore. O evento estava prestes a começar, e ninguém no salão, nem mesmo Alexander, imaginava que aquela noite mudaria para sempre a vida de todos os presentes. A melodia que saía dos dedos de Isabel era como uma confissão sussurrada no escuro. Não havia virtuosismo técnico, não havia floreios desnecessários, apenas uma sequência de notas que pareciam ter sido extraídas diretamente de sua alma. A música subia e descia como uma respiração difícil, pausava como um soluço contido e continuava como uma esperança teimosa. Alexander, que estava prestes a se despedir das convidadas, permaneceu imóvel no centro do salão. Seus olhos se fecharam involuntariamente e, pela primeira vez em 10 anos, ele se permitiu simplesmente sentir. A música de Isabel carregava o peso de noites em claro, de mãos calejadas lavando roupas para pagar as contas, de sonhos adiados mas não abandonados. As conversas sussurradas cessaram completamente. Sofia, que estava guardando suas partituras de Mozart, parou com as mãos no ar. Marina, a enfermeira, reconheceu algo familiar naquela melodia, a mesma dor silenciosa que ela via nos olhos dos pacientes quando achavam que ninguém estava olhando. Patrícia, a arquiteta, sentiu um aperto no peito que a fez lembrar de quando ainda desenhava por amor, não por dinheiro. A música de Isabel não falava de técnica ou educação formal. Falava de madrugadas cuidando de uma mãe com Alzheimer, cantarolando melodias inventadas para acalmá-la quando a confusão da doença a deixava assustada. Falava de compor no silêncio da cozinha depois de um dia inteiro trabalhando como balconista, usando um teclado de brinquedo que havia comprado em um sebo. Falava de sonhar com um piano de verdade enquanto economizava cada centavo. Conforme a música se desenvolvia, Isabel se esqueceu completamente de onde estava. Seus dedos encontraram as teclas com uma intimidade nascida não da academia, mas da necessidade. Era como se ela estivesse tocando para sua mãe mais uma vez, naqueles últimos meses, quando a música era a única coisa que ainda conseguia alcançar a mente perdida na névoa da doença. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Beatriz, a psicóloga que havia perdido o marido. Ela reconheceu na música de Isabel o mesmo luto que carregava, mas transformado em algo belo em vez de apenas doloroso. Do outro lado do salão, Helena, a professora de literatura, fechou os olhos e se lembrou de por que havia escolhido ensinar. Não pelos salários ou pela estabilidade, mas pela esperança de tocar vidas jovens com as palavras. O segurança que estava discretamente posicionado na entrada do salão baixou os olhos, surpreendido pela emoção que subia em sua garganta. Até mesmo Margaret, a secretária de Alexander, que observava discretamente de uma porta lateral, teve que se apoiar na parede quando sentiu suas pernas fraquejarem. Mas foi em Alexander que a música causou o maior impacto. Cada nota parecia desmontar, tijolo por tijolo, a parede que ele havia construído ao redor do coração. Ele se lembrou de Clara cantarolando no jardim enquanto cuidava das rosas, de Emma criança inventando canções sobre borboletas, de todos os momentos de alegria simples que ele havia perdido quando decidiu que o trabalho era mais seguro que o amor. A música chegou ao seu clímax, não um clímax dramático e estrondoso, mas um momento de pura verdade emocional, onde cada nota parecia carregar o peso de uma vida inteira de pequenas tristezas e grandes esperanças. Isabel tocava agora com os olhos fechados, lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto, completamente entregue à melodia que havia nascido das cinzas de sua própria dor. Quando as últimas notas ecoaram pelo salão e se dissiparam no silêncio, ninguém se moveu. Era como se todos temessem quebrar um encanto frágil e precioso.
Isabel manteve as mãos sobre as teclas por mais alguns segundos, respirando pesadamente, antes de abrir os olhos e se deparar com 50 rostos banhados em lágrimas. O silêncio se estendeu por tanto tempo que Isabel começou a se preocupar se havia feito algo errado. Ela olhou para Alexander, que permanecia imóvel no centro do salão, os olhos fechados, uma expressão de dor e paz simultâneas estampadas em seu rosto. Então, lentamente, Alexander abriu os olhos. Quando seu olhar encontrou o de Isabel, ela viu algo que não esperava: gratidão. Não a gratidão educada de um anfitrião, mas a gratidão profunda de alguém que havia recebido um presente inestimável. Ele começou a caminhar em direção ao piano e suas pegadas no mármore eram o único som no salão. Quando chegou perto de Isabel, ela se preparou para se levantar, mas ele fez um gesto para que permanecesse sentada. Como... Sua voz saiu rouca como se ele não falasse há horas. Ele pigarreou e tentou novamente. Como você aprendeu a tocar assim? Isabel baixou os olhos para suas próprias mãos, ainda trêmulas sobre as teclas. Eu não sei se aprendi, senhor. Eu apenas sinto. E esta música? Eu compus para minha mãe. Quando o Alzheimer estava mais pior, a música era a única coisa que ainda conseguia acalmá-la. Eu tocava em um teclado pequeno que comprei usado. Isabel olhou para ele, seus olhos escuros brilhando com lágrimas. Ela morreu há 6 meses. Esta foi a última música que eu toquei para ela. Alexander sentiu como se algo dentro do seu peito se partisse e se reconectasse ao mesmo tempo. Ele estendeu a mão, tocando levemente o ombro de Isabel. Obrigado, disse ele com a voz carregada de uma emoção que ele não sentia há uma década. Isabel não sabia exatamente o que ele havia esquecido, mas podia ver nos olhos de Alexander que algo fundamental havia mudado. Ao redor deles, as outras mulheres permaneciam em silêncio, testemunhas de um momento que transcendia qualquer apresentação musical que haviam presenciado. Naquele instante, Alexander soube que sua vida havia sido dividida em 2 momentos, antes e depois daquela música. E Isabel, ainda sentada ao piano de cauda que custava mais do que ela ganhava em 5 anos, sentiu que talvez, apenas talvez, sua música tivesse encontrado o propósito para o qual havia nascido. O salão permaneceu em silêncio reverente por vários minutos após Isabel terminar de tocar. Quando finalmente as outras convidadas começaram a se mexer, foi como se despertassem de um transe coletivo. Murmúrios admirados preencheram o ambiente, mas havia uma qualidade diferente neles. Não era o tipo de conversa polida que seguia as outras apresentações, mas um reconhecimento profundo de que haviam testemunhado algo extraordinário. Sofia, que minutos antes julgara Isabel pela simplicidade de suas roupas, aproximou-se do piano com os olhos vermelhos. Desculpe, não sei nem o que dizer. Em 20 anos tocando piano, nunca ouvi nada assim. Foi lindo, querida, disse Beatriz, a psicóloga, tocando gentilmente a mão de Isabel. Você tem um dom especial. Isabel balançou a cabeça, ainda em choque com a reação das pessoas. Não é um dom. Eu apenas toco o que sinto. Alexander observou as interações ao redor do piano, mas sua atenção estava completamente focada em Isabel. Havia algo na simplicidade dela, na completa ausência de pretensão, que o fascinava. Quando as outras mulheres finalmente se afastaram para buscar suas bolsas e se prepararem para partir, ele se aproximou do banco do piano. Isabel, você se importaria de ficar um pouco mais? Gostaria de conversar com você. Ela olhou para ele com surpresa. Claro, Sr. Beaumont. Alexander, corrigiu ele, sorrindo pela primeira vez durante toda a noite. Por favor, me chame de Alexander. Enquanto as outras convidadas se despediam, algumas parando para cumprimentar Isabel mais uma vez, Alexander pediu para Margaret servir chá no escritório. Isabel o seguiu pelos corredores da mansão, seus olhos arregalados diante da opulência discreta que a cercava. As pinturas originais nas paredes, os móveis antigos que pareciam ter saído de um filme, os tapetes persas que provavelmente custavam mais do que ela ganhava em um ano. O escritório de Alexander era diferente do salão, mais acolhedor, com estantes de livros do chão ao teto, poltronas de couro gastas pelo uso e uma lareira crepitante que espalhava uma luz dourada pelo ambiente. Havia fotos emolduradas sobre a mesa. Uma mulher loira sorrindo em um jardim e uma menina pequena brincando com um cachorro. Minha esposa Clara e Emma, explicou Alexander, notando o olhar de Isabel. Minha esposa Clara morreu há 10 anos, câncer,
Emma... Bem, Emma decidiu que não queria mais fazer parte da minha vida. Isabel sentou-se na poltrona que ele indicou, aceitando a xícara de chá que Margaret trouxe. Sinto muito. Deve ser muito difícil. Era, disse Alexander, sentando-se na poltrona em frente a dela. Até esta noite. Sua música me fez lembrar de como é sentir algo além da dor. Eles ficaram em silêncio por um momento, bebendo o chá. Então Alexander se inclinou para a frente e disse: Conte-me sobre você, Isabel. Como aprendeu a tocar? Onde estudou? Isabel riu baixinho, um som sem amargura. Eu não estudei. Não formalmente, pelo menos. Comprei um método básico de piano em um sebo quando tinha 15 anos. Aprendi sozinha, praticando em um teclado que minha vizinha me emprestava quando ela saía para trabalhar. E sua família? Minha mãe trabalhou a vida inteira para me criar sozinha. Quando descobrimos o Alzheimer, eu deixei a faculdade de pedagogia no segundo ano para cuidar dela. Trabalhei em lojas, restaurantes, qualquer coisa que me permitisse estar em casa nos horários que ela precisava. Isabel olhou para suas próprias mãos. A música era minha única escape. Depois que ela se foi, pensei em parar de tocar. Doía demais. O que a fez vir aqui hoje à noite? Isabel riu baixinho, um pouco envergonhada. Sinceramente, a curiosidade, e talvez a esperança de que minha música pudesse servir para alguma coisa. Que tudo aquele tempo que eu passei compondo no silêncio da madrugada não tivesse sido em vão. Alexander ficou em silêncio por um longo momento, estudando o rosto dela. Via-se uma honestidade brutal em Isabel, uma ausência completa da persona social que a maioria das pessoas usava como armadura. Ela era exatamente o que aparentava ser, nada mais, nada menos. Isabel, disse ele finalmente, você já pensou em estudar música formalmente? Em se apresentar profissionalmente? Ela riu baixinho, balançando a cabeça. Com que dinheiro? E, além disso, eu tenho 22 anos. A maioria dos músicos profissionais começou muito antes. Idade é apenas um número quando se tem talento verdadeiro. E quanto ao dinheiro? Alexander se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim iluminado. Posso resolver isso. Isabel o olhou com cautela. O que você quer dizer? Ele se voltou para ela, e havia uma determinação em seus olhos que ela ainda não tinha visto. Quero patrocinar seus estudos. Conservatório, professores particulares, tudo o que você precisar. E mais do que isso, quero que você se apresente, que o mundo ouça o que eu ouvi esta noite. Desculpe, não sei nem o que dizer. Em música. Não quer dizer. Eu preciso pensar um pouco. Conheço sua música, e sua música me disse tudo o que preciso saber sobre quem você é. Isabel, há quantas pessoas como você por aí? Quantos talentos extraordinários perdidos porque nasceram nas circunstâncias erradas, no lugar errado, na família errada? Isabel permaneceu em silêncio, processando as palavras dele. Sua música não me tocou apenas porque foi bonita. Me tocou porque foi verdadeira. Porque você viveu cada nota que tocou. E se eu puder ajudar você a compartilhar essa verdade com o mundo... Ele fez uma pausa. Talvez isso dê algum sentido a tudo que acumulei ao longo dos anos. Por que você faria isso por mim? Alexander olhou para as fotos na mesa, depois para Isabel. Porque esta noite você me deu algo que eu pensei ter perdido para sempre. Você me lembrou de como é sentir esperança. É um mínimo que posso fazer em retribuição. Isabel sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Durante anos, havia sonhado com oportunidades que sabiam ser impossíveis para alguém como ela. E agora, um estranho estava oferecendo tudo isso sem pedir nada em troca. Não é só sobre mim, é? Perguntou ela suavemente. Alexander sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Não. É sobre todas as pessoas como você que nunca tiveram chance. É sobre criar oportunidades para talentos que de outra forma permaneceriam escondidos. É sobre... Ele hesitou. É sobre fazer algo que minha esposa ficaria orgulhosa de ver. Isabel assentiu, lentamente. Então,
Aceito. Mas com uma condição. Qual? Quero ajudar você a encontrar outros como eu. Quero que isso seja maior do que apenas uma pessoa. Quero que seja uma esperança para todos que acham que seus sonhos são impossíveis. Alexander estendeu a mão para ela. E quando Isabel a apertou, ambos souberam que aquele aperto de mão estava selando muito mais do que um acordo. Estava iniciando uma jornada que mudaria não só suas vidas, mas as vidas de incontáveis outros que ainda não sabiam que sua chance estava chegando. 6 meses depois, Alexander estava sentado na primeira fileira do Teatro Municipal, observando Isabel ajustar-se ao banco do piano de cauda no centro do palco. Ela usava um vestido azul marinho simples, mas elegante. Não havia mudado sua essência, apenas refinado sua apresentação. Suas mãos, que antes tremiam de nervosismo, agora repousavam confiantes sobre as teclas. O teatro estava lotado. Críticos musicais, jornalistas, filantropistas e pessoas comuns que haviam ouvido falar da garota que tocou o coração de um bilionário ocupavam todas as poltronas. Mas também havia rostos familiares na plateia. Marina, a enfermeira, estava na terceira fileira com seu uniforme recém-saído do plantão. Helena, a professora, trouxera 3 de suas alunas adolescentes. Até mesmo Sofia, a executiva, estava presente, agora com uma humildade nos olhos que não existia antes. Senhoras e senhores, anunciou Alexander no microfone, há 6 meses, eu organizei um evento na minha casa procurando por algo que havia perdido há muito tempo. Não sabia que estava procurando esperança até Isabel Santos me mostrar onde encontrá-la. Esta noite, ela não está tocando apenas para vocês, está tocando por todos aqueles que acreditam que seus sonhos são impossíveis. Ele fez uma pausa, olhando para Isabel, que lhe sorriu com gratidão. Mas antes de ela se apresentar, gostaria de anunciar algo. A Fundação Clara Bermond para Talentos Emergentes foi oficialmente estabelecida esta semana. Nossa missão é simples: encontrar e nutrir talentos extraordinários que, por circunstâncias da vida, nunca tiveram oportunidade de brilhar. Um murmúrio de aprovação percorreu a plateia. Já identificamos nossos primeiros 15 bolsistas: músicos, escritores, artistas plásticos, dançarinos, todos com histórias parecidas com a de Isabel, todos com talentos que estavam prontos para serem perdidos se não fosse por uma oportunidade. Alexander desceu do palco e retornou ao seu lugar. As luzes se apagaram, deixando apenas um foco dourado sobre Isabel e o piano. Ela respirou fundo, fechou os olhos por um momento e começou a tocar. A primeira música foi a mesma que havia tocado naquela noite há 6 meses. A melodia composta para sua mãe. Mas agora, após meses de estudo intensivo com os melhores professores, técnica e emoção se casaram perfeitamente. Cada nota carregava não apenas a dor original, mas também a gratidão, a esperança e a responsabilidade de representar todos aqueles que ainda esperavam por sua chance. O teatro ficou completamente silencioso. Pessoas que haviam chegado céticas, esperando apenas uma história de Cinderela tocante, encontraram-se confrontadas com um talento genuíno e devastador. Quando Isabel terminou a primeira música, o silêncio se estendeu por longos segundos, antes de explodir em aplausos. Ela tocou mais 4 peças, 2 composições próprias e 2 adaptações de clássicos que havia reinterpretado com sua sensibilidade única. Em cada música, contava uma história diferente: a solidão de uma adolescente criada só pela mãe, a beleza encontrada nos momentos mais simples, a força necessária para não desistir quando tudo parece impossível. Quando a última nota ecoou pelo teatro, a plateia inteira se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Isabel, com lágrimas escorrendo pelo rosto, olhou para Alexander na primeira fileira. Ele estava de pé, aplaudindo, mas seus olhos estavam fechados, como se estivesse revivendo aquele primeiro momento em que ela havia tocado sua alma. Após o concerto, Alexander e Isabel se encontraram nos bastidores. Ela ainda estava tremendo de adrenalina, mas havia uma serenidade nova em seus olhos. "Como você se sente?" perguntou ele. "Completa", respondeu ela sem hesitar.
Pela primeira vez na vida, sinto que estou exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer. E agora? Você tem convites para se apresentar em Nova York, Londres, Tóquio? Isabel sorriu. Vou aceitar alguns, mas não todos. Quero tempo para compor, para encontrar novos talentos para a fundação, para não me perder nessa nova vida. Ela olhou para ele com carinho. E quero tempo para ser sua amiga, Alexander, porque você não me deu apenas uma carreira, você me deu uma família. Alexander sentiu o peito se apertar de emoção. Sua mãe ficaria orgulhosa. A sua também, Alexander. Clara, tenho certeza que ela está orgulhosa do homem que você se tornou novamente. 3 meses depois, Alexander estava em seu escritório quando Margaret anunciou uma visita inesperada. Emma, sua filha, estava na porta. Mais alta, mais madura, mas com os mesmos olhos azuis que haviam herdado dele. Pai, disse ela hesitante, vi o artigo sobre você e Isabel no jornal, sobre a fundação. Eu gostaria de conversar. Alexander se levantou lentamente, mal conseguindo acreditar. Emma? Assisti ao concerto dela online. A música que ela tocou me lembrou de quando eu era pequena, e você me carregava nos ombros no jardim enquanto mamãe cantava. Emma teve que pausar para controlar a emoção. Eu pensei que você havia esquecido como ser aquela pessoa. Eu havia, admitiu Alexander, até que alguém me lembrou. Pai e filha se olharam por um longo momento, anos de mágoa e distanciamento suspensos entre eles. Então, Emma deu um passo à frente. Posso ajudar com a fundação? Sou advogada agora. Posso ajudar com a parte legal, com a estruturação. Alexander não conseguiu conter as lágrimas. Claro que pode. Quando se abraçaram, foi como se uma ferida que havia sangrado por uma década finalmente começasse a cicatrizar. Naquela noite, Alexander estava em seu escritório trabalhando em propostas para novos projetos da fundação quando ouviu o som familiar de piano vindo do salão. Isabel tinha se mudado para um apartamento próprio, mas ainda vinha à mansão regularmente, às vezes para ensaiar, às vezes apenas para conversar. Ele caminhou até o salão e a encontrou tocando uma melodia nova, mais alegre do que suas composições anteriores. Quando ela terminou, ele aplaudiu suavemente. Uma nova composição? Confirmou ela, sorrindo. Chama-se Recomeços. É sobre segundas chances, sobre como às vezes a vida nos dá exatamente o que precisamos quando menos esperamos. Alexander aproximou-se do piano. Posso tentar? Isabel se moveu para dar espaço, e ele se sentou ao seu lado no banco. Suas mãos encontraram as teclas com incerteza. Havia décadas que não tocava, mas lentamente as lições de piano da infância voltaram, e ele conseguiu tocar uma versão simplificada da melodia. Está tocando do coração, observou Isabel. Aprendi com a melhor professora, respondeu ele. Eles tocaram juntos por alguns minutos, Alexander seguindo a liderança de Isabel, criando uma harmonia imperfeita, mas sincera. Do lado de fora, o jardim estava banhado pela luz da lua cheia, e pela primeira vez em 10 anos, a mansão Beaumont estava verdadeiramente viva. Sabe, disse Isabel enquanto suas mãos se moviam sobre as teclas, às vezes penso que minha mãe orquestrou tudo isso. Ela sempre dizia que a música tinha o poder de conectar almas que precisavam se encontrar. Alexander sorriu, pensando em Clara, em Emma, em todas as pessoas que a fundação já havia ajudado. Talvez ela tenha razão. Tenho certeza que sim, disse Isabel. Afinal, ela não tocou notas, ela despertou sentimentos que nem o silêncio ousava carregar. As palavras ecoaram pelo salão como uma bênção, e Alexander soube que estava exatamente onde deveria estar. Não só o bilionário solitário que um dia foi, mas um homem que havia redescoberto a capacidade de sentir, de amar, de fazer diferença na vida de outros. E no silêncio que se seguiu à música, ele podia jurar que ouvia o som distante de uma mulher cantarolando no jardim, aprovando as escolhas que ele havia feito, orgulhosa do homem que ele havia se tornado novamente. A música havia, finalmente, levado todos para casa.